Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Emily in Paris, que é uma série que está aí na sua segunda temporada na Netflix. A segunda temporada estreou agora, no dia 22 de dezembro, e ela tá ainda entre os top 10. Ela é muito bem aceita pela audiência, e eu terminei recentemente de assistir então a segunda temporada e resolvi gravar esse vídeo pra gente comentar um pouquinho sobre os looks e falar um pouco sobre essa relação de Emily in Paris com a moda. Eu não vou falar sobre a série em si, não vou contar a história, não vou falar sobre o enredo, não vou falar sobre as críticas em relação à produção, nada disso, já tem bastante conteúdo na internet falando sobre isso. O meu foco aqui é trazer pra vocês a diferença entre os looks da Emily e da Camille, né? Justamente porque elas também formam aí uma relação, um triângulo amoroso durante a série com o Gabriel, né? Que é o namorado da Camille, aí vira fé da Emily. Enfim, não vou dar spoiler pra vocês, então a gente realmente só vai comentar aqui sobre os looks. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre essa série, é importante falar pra vocês quem é a figurinista da série. O figurinista profissional que é responsável por criar todos os looks da série. E quem assina essa série é a Patricia Fields, que é a mesma figurinista do seriado famoso da década de 90 e 2000, Sex and the City, e também do filme muito relacionado com a moda também, O Diabo Veste Prada. Quando a gente fala de série, normalmente as que mais têm sucesso são aquelas séries que possuem suspense, drama, que despertam a nossa curiosidade de alguma forma, né, da gente continuar assistindo, ou como a Emily in Paris, aí, que tem uma relação de romance, uma relação amorosa, tem também um pouco de escapismo, né? Um pouco de fuga da nossa realidade. É o que eu gosto de chamar daquelas séries mais tranquilas, mais leves pra gente assistir no final da noite, assim. Eu gosto muito de assistir esse tipo de série. É importante porque a gente começa a entender todo o conceito da série, que também tem a ver com moda. Porque tanto as séries são baseadas na nossa realidade, a moda também é uma manifestação social. Em relação a isso, a gente tem a questão do Sex and the City, que foi uma série que fez bastante sucesso nos anos 90 e 2000 e representava a realidade de uma população mais jovem, de uma galera aí que tinha seus 20, 30 anos, que estava aí entrando no mercado de trabalho, querendo se posicionar. E a mesma coisa está acontecendo com Emily in Paris, que as pessoas que estão se conectando com essa série, a maioria delas tem ali entre seus 20, 30, 35 anos. Tem uma percepção minha nessa questão dessas séries. Sex and the City fez muito sucesso em 1996 e mostrava e criava tendências. Fazia muito sucesso entre o público jovem. E da mesma forma que Emily in Paris, Sex and the City também tinha um pouco desse escapismo da realidade. Algumas questões que a gente sabe que dentro da carreira profissional da Emily, se fosse na nossa vida real, talvez não poderia ser tão simples assim ou tão fácil de resolver como a Emily mostra que acontece. E a mesma coisa acontecia com o Sex and the City. Isso é o que a gente chama de escapismo da realidade, né? É a gente buscar aí referências na televisão, nos filmes, nas novelas, para que a gente possa sair um pouco da nossa realidade, que talvez possa parecer aí um pouco mais desafiadora no dia a dia. Então, da mesma forma que Emily in Paris faz sucesso aí com o público jovem e Sex and the City fazia sucesso com o público que era jovem na época, a gente tem a personagem Emily, que é muito similar em alguns comportamentos com a Carrie, a personagem principal do Sex and the City. Irreal, um pouco fantasioso na televisão, que a gente sabe que talvez uma profissional naquela início de carreira não tem salário, né, não tem budget, que a gente chama, pra bancar essa vida, né, que ajuda também a trazer um pouco de magia pra série. Quando a gente fala sobre figurino, é importante a gente entender o conceito que tem por trás. O figurino não está na televisão para ser julgado como bonito, como feio, legal ou não. O figurino está aí para representar o personagem, ajudar a contar a história. Precisa ser over, ele precisa ser too much, precisa ser cheio de elementos que realmente representem o personagem e o ponto de vista que ele quer trazer, a história que ele quer contar. As próprias palavras da Patricia Fields, numa entrevista que ela deu, ela conta exatamente como é que é o processo de criação do figurino. O figurinista, ele vai pegar o script, né, o roteiro da série, ele vai conhecer o ator, ele vai ver quem é o ator, o que tem de elementos daquele ator que se assimila com o personagem, e com essas duas informações ele vai aí criar o figurino, criar as roupas para interpretar o papel. Então vamos começar, a gente vai falar sobre a Emily. A primeira coisa que eu achei muito interessante nessa série foi ainda lá na primeira temporada, que foi do dia que a Emily saiu de Chicago, que ela tava super vestida, super básica, a partir do momento que ela chega em Paris. Parece que quando ela chega em Paris, ela simplesmente se monta. Chega super básica, com calça preta, regatinha, uma camisa xadrez. No dia seguinte que ela vai trabalhar, ela já chega toda over. No escritório, no primeiro dia de trabalho, com uma camisa estampada, com um skyline aí de Paris, super turística, mais uma saia de cobra, mais um labutã super estampado, mais uma bolsa, mais um lenço. Ela já chegou extremamente colorida, extremamente estampada. As estampas não favoreceram, ela acabou chamando bastante atenção, principalmente porque ela estava em um ambiente mais formal. Claro, aqui de novo, a gente sabe que isso foi intencional, a gente sabe que isso foi proposital, mas trazendo para nossa realidade, a gente sabe que o primeiro dia de trabalho, principalmente em outro país, em outra realidade, pede algo mais formal, algo mais discreto.
e principalmente algo que não possa causar desaprovação, justamente porque a gente tem essa questão da que a primeira imagem é o que fica, né? Então a Emily, a partir do momento que ela entra no escritório, todo mundo já olha pra ela assim meio, né, assim com uma cara de desaprovação, então ela vai precisar aí se provar muito mais, e é isso que vai acontecendo ao longo da série. A primeira temporada então foi toda assim, com esses tipos de looks cada vez mais coloridos, cada vez mais estampados, cada vez chamando mais atenção, e a segunda temporada mais ainda, eu achei que ela ia ficar um pouco mais francesa, assim, né, na segunda temporada, mas não foi isso que aconteceu. E a Emily tem um estilo muito específico, um estilo bem criativo, talvez um pouco dramático, ela mistura tudo, ela mistura estampas, ela mistura cores, ela mistura padronagens, ela mistura vintage com novo, mistura muitas marcas, nossa, quantas peças de marca! Inclusive essa questão de usar muitas marcas é algo que aparece muito na moda. Causa muita essa estranheza, principalmente para os franceses, porque os franceses eles são muito mais elegantes. Eles usam marcas, mas de maneira mais pontual, de uma maneira mais discreta, completamente oposto da Emily. E isso é legal que aconteça, porque isso mostra pra gente o quanto utilizar marcas nem sempre significa elegância, nem sempre significa estar bem vestido. A Emily expressa muito de quem ela é através das suas roupas. Criativa, então ela trabalha principalmente aí no setor de marketing, então é super legal ela tá utilizando aí algumas peças diferentes e não só um estilo mais clássico, mais sóbrio. Ela acaba mostrando e transmitindo essa mensagem de criatividade, de inovação, que é muito legal pra essa área. E ela também é ousada, e ela mostra isso com as peças. Principalmente quando ela não tem medo aí de misturar estampas, cores, volumes. Que quando a gente enxerga alguém vestido dessa forma, inconscientemente a gente recebe uma mensagem de que é uma pessoa que tem bastante autoconfiança, né? Uma pessoa insegura jamais sairia vestida daquele jeito. Quando ela é chamada a atenção, quando é dito pra ela que ela não deve fazer as coisas daquela forma, ela continua fazendo. E isso mostra aí um comportamento um pouco mimado, um pouco infantil. E isso também é refletido um pouco nas peças, que a gente vê aí essa combinação de maneira não muito organizada, um pouco caótica talvez. Esse tipo de estilo dela se vestir traz aí uma imagem de ousadia, mas também traz aí de novo essa questão mais infantil. Isso deve ser cuidado num ambiente de trabalho, traz essa visão aí de que talvez a pessoa não é tão responsável, não leva tanto as coisas a sério. Trazendo pra nossa realidade, então, esse estilo criativo da Emily de se vestir, utilizar uma peça diferente, uma peça criativa, fica muito legal pra quem é da área mais criativa, mas que a gente possa misturar, então, com peças mais básicas, mais clássicas, pra não causar estranheza e sim trazer somente a mensagem de criatividade, inovação, ousadia. Como no final das contas, ela, mesmo daquele jeito dela, mesmo sendo chamada a atenção, ela conseguia as coisas do jeito dela, isso acabava reforçando de que o jeito dela estava certo, então ela acaba cada vez mais ignorando aos outros e as mensagens e a experiência tanto da chefe dela quanto das outras pessoas que vão indicando pra ela o melhor comportamento. E isso a gente vai vendo ali essa questão da roupa também, porque ela não muda, né? Ela continua nesse mesmo tipo de padrão, muito bem refletido pela figurinista também na segunda temporada. Falando mais um pouco sobre o ambiente de trabalho da Emily, agora a gente fala sobre a Sylvie, que é a chefe dela. Então ela é a típica parisiense, aí cores mais sóbrias, peças mais elegantes, tamanhos mais ajustados ao corpo, sem muito volume, sem muito excesso, vestidos, terninhos, alguns acessórios, bastante salto e principalmente peças mais clássicas, trazendo aí essa questão da seriedade, né, da Sylvie, uma profissional extremamente séria, se incomodava um pouco com o jeito mais ousado da Emily de ser. Também mais conservadora, né, reflete muito da personalidade dela, reflete muito sobre os franceses também, que são mais assim. Não gosta muito de mudança, é mais conservadora e se sente, de certa forma, um pouco ameaçada e um pouco incomodada pelo volume da Emily, né, tanto no se vestir como também a ousadia dela. No momento que ela chega, ela já começa a perceber que ela é esse tipo de pessoa e acaba causando aí uma certa aversão à Sylvie, que elas vão aí tendo várias questões, mas depois elas vão se entendendo, vão se ajustando. Camille, então, que é a amiga da Emily, tem um estilo mais parisiense, mas um estilo parisiense mais moderno. Típica mulher moderna, elegante, clássica. Usa suas peças clássicas, suas peças básicas, mas diferente da Emily, quando ela usa marcas, ela usa mais pontuais. Também de maneira mais desmontada, ela consegue utilizar uma peça de marca só, junto com outras peças básicas. E na minha opinião, assim, bem sincera, é a pessoa mais elegante da série. Ela passa uma imagem de mulher, mas ao mesmo tempo ela passa também uma mensagem de amiga. Ela tem um ar jovial, de ser receptiva, de ser sociável, além também de ser uma pessoa que sabe aproveitar a vida, que sabe curtir, que sabe ver os prazeres da vida, sempre com muita responsabilidade. Enquanto a Emily parece que saiu da vitrine da loja totalmente montada, ou do desfile, né, das Fashion Weeks, a Camille então saiu com as peças da Emily, só que de maneira um pouquinho mais montada, um pouco mais organizada. As parisienses são vistas como um símbolo de elegância, de estilo, justamente porque elas sabem formatar, elas sabem montar os seus looks, elas sabem se vestir de maneira básica, simples, mas continuam mantendo a elegância. A Emily é do estilo mais é melhor, né? Mais é mais. E a Camille é do estilo menos é mais. A Camille também consegue fazer algo que eu acho muito interessante, que ela consegue ter esse equilíbrio entre o sexy e o elegante. O que, na minha opinião, é um pouco desafiador, principalmente para quem gosta desse tipo de roupa um pouco mais no estilo sexy, porque qualquer passinho falso aí já começa e já se torna vulgar. Ela usa aí dos seus ombros de fora, dos seus comprimentos curtos, mas sempre equilibrando com cores mais sóbrias,
ou com peças mais largas, com alguns volumes. Ela usa cores também de uma maneira mais elegante, né? Enquanto a Emily usa muitas cores, muitas estampas, tudo muito misturado. A Camille gosta de utilizar cores de maneiras mais pontuais, principalmente em acessórios. Também é típico das parisienses, né? Elas são assim, elas não utilizam muitas cores. Ela utiliza de maneira muito pontual. Muitas vezes ela utiliza um look todo monocromático com um batom vermelho, por exemplo. Também é uma maneira de estar inserindo cor de uma maneira elegante. Se a gente falasse que a Emily passa muito trabalho pra montar seus looks, enquanto a Camille vai lá com sua simplicidade, com a sua elegância natural e consegue fazer isso de maneira muito mais simples e muito mais fácil. Consegue ser elegante sem esforço. O mais importante da gente falar sobre esses figurinos é a gente não levar isso tão a sério. As séries, elas não criam moda, mas elas inspiram moda. A gente vê ali também uma movimentação no TikTok, várias pessoas criando aí seus vídeos com os fundos musicais, então a gente vê uma certa movimentação, uma certa inspiração. Também a gente vê aí algumas tendências de moda, como o xadrez, que apareceu bastante na primeira temporada. Agora na segunda temporada a gente vê aí a utilização do verde lima, do rosa pink, que já veio ali na primeira temporada, na segunda temporada também tem um pouco. E o uso das cores no geral, combinação de várias cores, peças coloridas, estampas coloridas, que a gente vê aí que é uma tendência, principalmente aqui no Brasil, que pega muito esse tipo de tendência, justamente por a gente ser um país mais tropical, um país com bastante sol, bastante praia, chama aí por cores mais coloridas. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube que eu já falei sobre como combinar cores, combinar as cores de maneira bem diferente, de maneira bem ousada. Eu vou deixar aqui no card pra vocês. Bom, então como eu falei antes, né, o figurino ele é pra ser algo exagerado, ele é pra ser algo que transmite uma mensagem, muitas vezes algo que a gente não vai utilizar no nosso dia a dia, mas ele serve pra gente perceber o quanto a nossa imagem, o quanto a maneira com que a gente se veste tem relação com a nossa personalidade e tem relação com a imagem que a gente transmite para os outros. Mostra também o quanto a gente pode ser avaliado pelos outros personagens, né? Porque querendo ou não, a série ela sempre reflete um pouco da nossa vida. Então mostra como as pessoas se comportam diante da maneira com que os outros se vestem, né? As reações que causam a maneira com que a gente se veste e também a nossa própria reação quando a gente assiste e quando a gente vê. Então a série é muito interessante pra gente ver essa conexão com a nossa realidade, pegar aquilo que a gente acredita que é importante e formatar pro nosso dia a dia e pensar e avaliar sobre a imagem que a gente transmite também. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Coloca aqui nos comentários se você já assistiu Emily in Paris, se você já viu a primeira, a segunda temporada, o que você achou dos figurinos, de quem que você gostou mais, que eu quero saber. Ah, e também coloca aí pra mim se você acha que o Gabriel tem que ficar com a Camille ou com a Emily, que eu quero saber. Eu não sei, gente, sinceramente, depois da segunda temporada eu fiquei um pouco em dúvida aí de com quem que ele deve ficar. Mas quem ainda não assistiu a segunda temporada, eu não vou dar spoiler, então assistam e depois vocês comentem aqui com quem que vocês acham que ele deve ficar. Se você ainda não me segue no Instagram, é @gracevissani. Lá eu coloco aí algumas dicas de modas, looks do dia, e a gente conversa um pouquinho mais por lá também. Então, um beijo e até o próximo vídeo.